Onésimo, Português Sem Filtro, publicado pela Clube do Autor, é o livro que hoje trazemos para que leia mais e melhor. Trata-se de uma coletânea de textos de 5 obras de Onésimo Teotónio Almeida, organizada por Cristina Ovídio, João Brás e Ana Bernardo. Não fui eu que decidi publicar este livro, foi um gesto muito simpático do Clube do Autor, que decidiu recolher de livros meus que estão esgotados já há tempos e que estão espalhados. Alguns deles não tiveram grande circulação, porque foram editados há tempos e em editoras que não tinham grande distribuição e resolveram entregar. Foram 3 pessoas que não liam, não conheciam os textos meus nenhuns, aí há uns meses atrás, e resolveram ler esses textos e pensar o que é que desses livros que aí estão hoje poderia ser reunido num livro e ter a atualidade. Então escolheram, são quase 400 páginas, são histórias, mas isso, os livros eram livros um pouquinho diferentes, que eram crónicas, histórias, até mesmo prosemas, alguns eu chamo de diacrónicas, mas eles aqui, os géneros aqui não aparecem, acham que todos eles têm uma voz, é a mesma voz a falar, embora possa saltar-se aqui de repente de um prosema para uma crónica, para uma diacrónica, para uma história. Há de facto uma voz, a voz é a minha, não posso escondê-la, não disfarço essa voz. E há também um olhar, o olhar é o mesmo, o olhar sobre o mundo à minha volta. E o mundo à minha volta é o mundo, eu falo muito do Rio Atlântico. O Atlântico hoje é um rio entre Portugal e os Estados Unidos. Tem 2 margens, muitas vezes é como se tivesse uma ponte a meio nos Açores, onde se para na ida e na vinda muitas vezes. E são histórias à volta do meu mundo, que é um mundo português, um mundo açoriano, um mundo luso-americano, um mundo americano. Eu também tenho histórias aqui de outras partes do mundo. Creio que há aqui histórias de várias partes da América, há histórias, deixa cá ver, até nas Caraíbas, no Brasil. Mas são histórias. Não é questão de serem otimistas, porque não é isso, não acho que seja um otimismo ingênuo, mas eu acho que a vida e o mundo à nossa volta está cheio sempre de pequeninas surpresas, que se a gente olhar para elas com olhos de ver, a gente encontra um encanto, encontra riqueza, encontra tanto que é uma pena perder. O livro é volumoso, mas os textos são curtos, não são textos muito longos. De modo que o tamanho não significa que nós superficializemos o assunto. É o tempo que e agora, a importância é até o que é que se consegue dizer num determinado espaço de tempo e com um determinado fato, ou simplesmente um calção, ou uma camisa, manga de camisa, etc. Os leitores, os 3 coordenadores do volume, tentaram fazer isso. Reagiram como se as histórias não tivessem saído há algum tempo. Foram lê-las hoje, como se elas tivessem sido escritas há pouco tempo. E eles acham que sim. Eu tenho tido reações já de pessoas que têm lido, que não conheciam as histórias e foram ler. Se eu não dissesse, algumas dessas, a maior parte delas já são um pouco antigas, as pessoas não viam a diferença. Isso para mim, eu não estou a fazer um autoelogio, estou a repetir aquilo que as pessoas que estão a ler o livro me dizem. Às vezes, se não leram a introdução, começaram logo a ler as histórias e se não repararam para algumas datas que lá vêm, não notam a diferença. Pensam que é um livro novo. Eu é que tenho que dizer, não, é um livro novo, isso é um livro. É uma antologia de outros livros. Onésimo, Português Sem Filtro, é a obra que recomendamos. No passatempo de hoje temos para oferecer 10 exemplares às 10 primeiras respostas corretas à pergunta: qual a obra que marca a estreia literária de Onésimo Teotónio Almeida? Participem através do e-mail lermaislermelhor@filbox.com e tenham boas leituras. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.